Ao redor do mundo inteiro, forças militares utilizam aviões que parecem velhos. Mas será que é isso mesmo? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever para ajudar a gente na campanha de Aero 1,5 milhão de inscritos. Lembrando, loja do Aero, o link está aqui embaixo na descrição. Terminando o vídeo, vai lá dar uma olhada nos produtos que a gente tem. Além de camisetas, tem muitas outras coisas legais. Muito se fala em aeronaves antigas em forças armadas do mundo inteiro, chamam aeronaves de velhas ou até usam o termo pejorativo sucata. Mas será que se a gente pegar as principais, as mais potentes forças bélicas do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, eles operam só com aeronaves que acabaram de sair da fábrica? Se a gente pegar o caso do Brasil e comparar com outras forças armadas do mundo, em termos de quantidade de aeronaves, o Brasil está em 16º, está na frente de países como a Alemanha, por exemplo, e atrás da Inglaterra. Se a gente pegar em número total de frota, o Brasil tem por volta de 700 aeronaves, enquanto a Alemanha por volta de 600 e a Inglaterra por volta de 800. Mas não falando só de número de aeronaves, mas a idade delas. Se a gente pegar um país como a Alemanha, que tem menos aeronaves que o Brasil, será que eles operam só com aviões que saíram da fábrica a partir dos anos 2000? Na verdade, não é bem assim. Os alemães operam até hoje com um avião lá dos anos 70, fabricado pela Panavia Aircraft, o Tornado. Esse avião fez o primeiro voo em 1974 e foi fabricado até 1998. Esse avião é utilizado pela Força Aérea Alemã em missões multifunção de ataque até hoje. No caso dos britânicos, eles também têm uma aeronave dos anos 70, o Hawk T-1. Esse é um avião de treinamento para o piloto fazer a transição de voar aviões com hélice para aviões a jato, caça a jato. Mas além dele também tem um outro avião da década de 60, o RC-135. Os dois aviões são utilizados pelo Reino Unido até hoje. Tá bom, eu tô falando de forças armadas que estão fora do top 10. Então vamos lá para cima, pro top 3, para falar daqueles países contra quem você não queria jogar war, como por exemplo a China. A China tem uma frota de mais de 2.000 aeronaves militares, mas não são todas as aeronaves novas, muito pelo contrário. Se a gente olhar o portfólio que eles têm, a gente encontra aviões como o JH-7, um avião fabricado na China pela Xi'an Aircraft, um projeto de meados dos anos 80, que fez o primeiro voo no final dos anos 80. O JH-7 entrou em operação em 1992, parou de ser fabricado em 2017 e opera nas Forças Armadas Chinesas até hoje. Mas se você acha que anos 80 é muito novo, a gente pode ir um pouco mais para trás e falar do bombardeiro H-6, um avião desenvolvido nos anos 50, também na China pela Xi'an Aircraft. Esse avião fez o seu primeiro voo em 1959 e entrou em operação na Força Aérea Chinesa em 1969 e até hoje continua operando lá. Tá bom, vamos subir um pouco mais e chegar no segundo lugar em termos de quantidade de aeronaves, a Rússia. Eles têm por volta de 3.500 aeronaves nas suas forças armadas e também não são só aviões novíssimos de última geração. Se a gente pegar um avião como o Yakovlev Yak-130, ele é dos anos 90 e fez o seu primeiro voo em 1996. Mas eles têm aeronaves mais antigas operando lá até hoje, como o Sukhoi Su-27, um projeto dos anos 70, que voou pela primeira vez em 1977. Se a gente pegar o Ilyushin, esse é um avião que fez o primeiro voo ainda em 1971. E é claro que existem vários outros aviões nas Forças Armadas Russas que são ainda mais antigos. Muitos Ilyushins, aviões turbohélices que operam até hoje, dos anos 60. Ou seja, até hoje a Rússia ainda opera com aviões feitos durante o período da União Soviética. Tudo bem, se a gente pegar o segundo lugar, a Rússia, eles já não estão tão empenhados em construir aviões do jeito que construíam na época da União Soviética. Os tempos são outros. Mas vamos para o primeiro lugar, que você já com certeza sabe quem é, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são de longe a maior potência bélica do mundo, com a maior quantidade de aeronaves. Para você ter uma ideia, só na Força Aérea Americana eles têm mais de 5.200 aeronaves. Isso sem contar a Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Guarda Costeira, enfim, tudo que tem de poderio militar dentro daquele país. Então você deve imaginar que, com tanto poder, tudo que voa dentro dos Estados Unidos é de última geração.
Não. Os Estados Unidos até hoje voam com aviões dos anos 80, como o KC-10, um avião baseado no DC-10 para carregar combustível e abastecer aviões em voo. O primeiro voo do KC-10 foi feito em 1980, mas se isso é muito novo, a gente pode voltar um pouquinho mais e pegar um avião bem importante para os americanos, que até hoje está em operação, é o caso do U-2. O projeto do U-2 é de 1950, voou pela primeira vez em 1955 e foi produzido até 1989. Outro ícone da Força Aérea dos Estados Unidos é o B-1 Lancer, um avião com 4 motores, asa de geometria variável e voou pela primeira vez em 1974. Sem contar o avião até hoje mais caro do mundo, que está em operação na Força Aérea dos Estados Unidos, o B-2, que é da década de 80. Um caça muito famoso lá dos Estados Unidos, o F-15 Eagle, é da década de 70 também, e ainda está em operação por lá. E vamos lembrar do famoso B-52, o vovô lá da década de 50, que opera até hoje na Força Aérea dos Estados Unidos como se fosse um jovenzinho dos anos 2000. Ah, e claro, também tem os aviões que carregam o presidente dos Estados Unidos, como o VC-25, um Boeing 747-200 dos anos 80, considerado o avião mais seguro do mundo, já tem quase 40 anos de idade. Os Estados Unidos estão querendo trocar o Força Aérea 1, o VC-25, já há alguns anos, mas essa troca não é de um dia para o outro, isso demora. O que dá para perceber nessa comparação que eu fiz até agora é que cada aeronave tem um propósito. Os americanos, por exemplo, operarem com um avião dos anos 50, o bombardeiro B-52, aquele avião para aquilo está funcionando. É claro que os americanos estão sempre desenvolvendo coisas novas, mas não tem por que aposentar um avião que funciona para aquele determinado objetivo. É a mesma coisa a gente comparar com aviões mais antigos no meio civil. Se você vai para um aeroclube fazer um treinamento num avião dos anos 40, aquele avião, para aquela missão, funciona. E não precisa ser substituído por um avião 0 km toda hora. Na aviação, não existe avião antigo, avião sucata, avião ruim. Existe avião bom para um determinado propósito. Os aviões, eles vão sendo modernizados, eles vão sendo mantidos, vão sendo atualizados. E aí, aviões de 40, 50, 70 anos podem sim operar até hoje. O que vai determinar se um avião não serve mais para um determinado fim é mais o seu custo de operação. Às vezes o avião fica tão antigo que o custo de operação acaba não valendo mais a pena, mas enquanto essa conta fecha, enquanto aquele avião funciona para uma determinada força militar, ele vai sim ficar lá por muitas e muitas décadas. E não faz o menor sentido comparar o poderio militar do Brasil com o poderio militar dos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos têm aviões muito novos, além de um B-52 da década de 50? O Brasil também. Se a gente comparar aeronaves modernas, o Brasil tem um avião muito eficiente como o Super Tucano, o A-29, não usado só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo. E o A-29 Super Tucano é um avião tão bom, um projeto tão eficiente que os próprios americanos já fizeram esse avião lá para usar tanto dentro do território americano quanto em outros países. Não é porque é um avião movido com motor turbohélice que ele é um avião inferior. Como eu disse antes, o A-29 Super Tucano tem o seu propósito de aplicação, missões específicas, como patrulhamento nas fronteiras brasileiras, por exemplo. Nenhuma força aérea do mundo vai usar um F-22 para interceptar um Cessninha carregando droga na fronteira de um país. O Super Tucano funciona perfeitamente para esse tipo de missão. Os caças com motor a jato utilizados pela Força Aérea Brasileira ou pela Marinha do Brasil, como é o caso do F-5, o AMX-A1 e também o Douglas A4 Skyhawk, todos esses são projetos lá dos anos 50, anos 60. No caso do AMX, esse é um avião da década de 80, mas eles já foram modernizados e funcionam para aquilo que as Forças Armadas Brasileiras precisam. Mas então vamos trazer essa comparação de forças armadas só para dentro da América do Sul. Comparar com a Venezuela, que é um lugar que muita gente gosta de comparar com as forças armadas brasileiras. A Venezuela tem aviões modernos, mais novos que os aviões brasileiros, como o soviético Sukhoi Su-30 e também o americano F-16. Logo, se tiver um conflito entre os dois países, o Brasil vai sair perdendo feio. Mas não é bem assim. Primeiro de tudo, existe a questão: por que o Brasil e a Venezuela se envolveriam num conflito bélico?
Vamos para um cenário hipotético que dificilmente se tornaria realidade, que é um conflito entre esses dois países. Para você ter uma ideia, o poder bélico brasileiro está em 16º no mundo, enquanto o venezuelano está em 54º. Isso é atrás de países como a Argentina e a Colômbia. E essas informações estão no site WDMMA, World Directory of Modern Military Aircraft. O WDMMA classifica os países não só pela quantidade, pela frota de aeronaves, mas também pelo poder bélico que cada país tem. Na verdade, não cada país, mas cada força militar, porque eles dividem lá entre força aérea, marinha, exército. E lembrando que o Brasil está na 16ª posição de um ranking onde, dos 5 primeiros, 4 são os Estados Unidos. O primeiro lugar, Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo, Marinha dos Estados Unidos. Depois vem a Força Aérea Russa. Depois, o Exército dos Estados Unidos e Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Voltando a falar da frota venezuelana, eles têm por volta de 20 aeronaves Sukhoi Su-30, um projeto da década de 80. E eles têm 16 aeronaves F-16, um projeto da década de 70. Ou seja, também são aeronaves com mais de 40 anos de existência. Se a gente for comparar com o que tem no Brasil, por aqui são por volta de 40 aeronaves AMX-A1, que é um projeto da década de 80, e mais ou menos 40 aeronaves F-5, onde muitas delas já foram modernizadas. Outro fator a ser levado em consideração é a disposição financeira para manter essas aeronaves em condição de voo. Ou seja, não adianta um país ter uma frota de 500 aviões se não tem dinheiro para manter esses aviões. Manter treinamento de tripulação, treinamento de mecânicos, enfim. A questão não é só o avião em si, mas sim tudo que envolve aquela aeronave. Logo, se a gente pegar um país como o Brasil, por que o Brasil não tem um F-22 na frota? Porque um F-22 custa mais de 300 milhões de dólares e muito dinheiro para manter aquela aeronave voando. E aí vem a pergunta, para que o Brasil teria um F-22? Mas não é de hoje que o Brasil já trabalha no desenvolvimento de tecnologia de novas aeronaves para ingressarem nas Forças Armadas. Um exemplo disso é o KC-390 da Embraer, um avião de transporte novinho que entrou em operação há pouquíssimo tempo. Além disso, o Super Tucano que eu falei. E além disso, o caça Gripen, que está chegando para o Brasil, e isso é uma troca de tecnologia entre o nosso país e a Suécia. Só que vale lembrar o seguinte, trocar um avião, trazer uma tecnologia nova, não é um negócio que se resolve de um dia para o outro. Isso leva décadas. A discussão de substituir a frota de caças do Brasil começou ainda lá no final dos anos 90 e até hoje isso daí está em andamento, e o primeiro Gripen voou pela primeira vez no Brasil em setembro de 2020 e eles estão entrando em operação agora, ou seja, a gente está falando aí de mais de 20 anos entre conceber a ideia, negociar, fazer o negócio acontecer, achar a melhor empresa no mundo para fazer essa troca de tecnologia. Por que não pegar um avião americano, pegar um avião sueco? Isso envolve uma série de coisas. E lembrando também que as políticas vão mudando no país ao longo do tempo que isso vai sendo negociado. Então é muito difícil você manter uma frota de aviões novíssimos voando. Logo, se você vê um avião da Força Aérea Brasileira, um avião da Marinha do Brasil e acha que aquilo é uma sucata, você tem que rever muito bem os seus conceitos, assistir os vídeos que eu já fiz aqui no Aero sobre esses aviões, porque não é nada disso. Os aviões servem para aquilo que o Brasil precisa, os aviões estão em um país que tem o dinheiro disponível para aquilo que ele está fazendo, num país que não tem a necessidade bélica que os Estados Unidos ou a Rússia, por exemplo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir, comenta aí embaixo o que você achou, e se você ainda não se inscreveu no canal, lembrando da nossa campanha Aero 1 milhão de inscritos, se inscreve aqui e compartilha o vídeo com um amigo para ele se inscrever também, beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.